Os fãs de música coreana se chamam K-popers. Como se chamam os fãs dos livros coreanos? Como? Calivers. Olá, leitores e leitoras. Eu sou Natália Del Couto Simas e esse é o Conto Livro. Hoje vocês vão ouvir alguns sons estranhos, porque eu estou numa fazenda e não dá para pedir para o set ficar em silêncio. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante para a ficção contemporânea e ganhador do Man Booker International Prize. Sim, nós vamos falar de A Vegetariana. Esse livro foi escrito pela escritora Han Kang na Coreia do Sul e lançado em 2007. A minha história com esse livro é bem legal, porque quando eu vi ele na vitrine da livraria, eu estava começando a minha transição para o vegetarianismo e é claro que eu fiquei doida para ler. Só que na época meu bolso não aguentava e um ano depois eu achei na promoção. E quando eu fui ler, o livro não decepcionou. Na verdade, ele fala muito pouco sobre vegetarianismo, esse não é o tema principal dele. E essa é uma das grandes coisas do livro. A história dele é sobre uma mulher, comum, simples, normalzinha mesmo, que um dia, por causa de um sonho, decide que não vai comer, cozinhar ou servir carne. E aí, meus queridos, fudeu, porque ela tocou num ponto muito importante da cultura sul-coreana e da cultura brasileira também, que é o consumo cultural de carne. Consumo cultural de carne? Mas que diabos é isso? Para entender esse conceito, você primeiro tem que entender o que é cultura. Cultura é tudo que a mulher faz. E aqui a gente vai dar um pausezinho. Toda vez que eu vou falar de coletividade nesses vídeos, eu vou falar com a coletividade feminina, que é uma crítica minha à nossa língua que é muito machista. Quando tem coletividade, ela fala homem, eles, eu vou falar o contrário, beleza? Estamos acertados. Então tá, cultura é tudo que a mulher faz, toca, produz. E a nossa cultura, e todas as culturas do mundo, têm alimentação muito voltada para o consumo de carne. Até aí tudo bem. O problema é que a autora do livro A Política Sexual da Carne, Carol J. Adams, chama atenção para o seguinte fato: o consumo de carne está estritamente ligado à opressão da mulher. Eu não vou me estender muito nesse tema, porque ele é um outro livro inteiro. Se vocês quiserem, vocês podem ler o livro ou ouvir o podcast Outras Mamas Podcast. Na primeira temporada, elas explicam tudinho sobre esse livro. Foi lá que eu aprendi e comecei a virar vegetariana. Voltando ao consumo de carne e à opressão das mulheres, a carne é um produto altamente ligado à masculinidade, ao ser homem, macho alfa, tanto que os homens adoram churrasquinho. Além disso, nós estamos acostumados a ver os animais como objetos. Tanto que na escolinha a gente aprende que a vaca dá leite, a galinha dá ovos, elas só servem para isso, elas não têm uma vida por fora disso. Você consegue lembrar de outra classe social que também seja tratada para servir os interesses dos outros? Classe das mulheres, talvez. Outro exemplo muito bom também são os xingamentos que nós usamos para mulheres. Galinha, cachorra, piranha, todos esses xingamentos são voltados a animais, porque eles animalizam a nossa existência. Eu sinto muito te dizer, mas no mundo como um todo, os homens costumam nos ver como objetos. Pois é. E olha, vamos lembrar aqui que eu não estou falando que eu estou falando de classe social, não de indivíduo. Sem normal man aqui, tá? Mas se a carapuça serviu, tá, falou pra caraca, mas o que isso tem a ver com o livro? Tudo. Quando a Yoongi, que é a personagem principal, uma mulher servil, obediente, que nunca deu problema, resolve parar de cozinhar, comer e servir carne, ela cria um rebuliço em toda a sociedade à volta dela. Começando, é claro, pelo marido. Ele fica muito ofendido, porque além de não comer, ela também não cozinha para ele. E ele, um homem adulto que não sabe cozinhar, fica à mercê da dieta dela. E ele acha isso uma grande ofensa. A mudança dela é tão afrontosa que ela começa a ser parcialmente excluída de outras partes da sociedade. Embora no livro isso seja levado ao extremo, bem ao extremo, eu, como vegetariana, posso dizer que é verdade, isso acontece mesmo. É a nossa mania da nossa sociedade, né? Vou ouvir uma coisa diferente e vou afastar para lá porque não tá legal. Outro ponto importante desse livro é que em momento nenhum a Yoongi se declara vegetariana. São os outros que falam que ela é vegetariana. Essa necessidade da nossa sociedade de botar as pessoas em caixinhas. Então, beleza. O livro mostra como essas pessoas que falam sobre a Yoongi veem ela. Então, nós temos três personagens principais. O marido, que a gente já viu que não ficou muito satisfeito com a mudança. O cunhado, que é um desgraçado. E a irmã dela, que, coitada, está tendo que lidar com tudo isso. O grande pulo do gato, na verdade, é que a Yoongi, que nunca se declarou vegetariana, ela quer ir muito mais além.
os sonhos que ela tem são muito violentos. Então ela começa a querer se afastar dessa essência de violência que é a humanidade. O pai dela, por exemplo, ele era um veterano da Guerra da Coreia e ele era um homem violento também. Então toda a vida dela sempre foi assim e ela fala, não, não quero mais. E aí ela quer o quê? Qual é a coisa menos violenta que ela tinha? Ela queria ser planta. Tanto que o livro é baseado num poema de Yi Sang, em que ele diz, eu acredito que todos os humanos deveriam ser plantas. Então, ela vai aos poucos criando essa mudança. Eu não posso falar muito mais aqui, porque senão eu vou dar spoiler. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou dar só 3 recados finais. Número 1, esse livro não é sobre vegetarianismo, mas se você quiser, pode ser. Ele é surpreendente e esteja preparado, porque é pesado. E eu queria dar um recadinho aqui também. Se vocês gostaram desse livro, eu amo ele, e querem saber mais, eu posso fazer um vídeo versão spoiler. Eu queria saber se vocês têm interesse para eu gravar e tal, e me organizar. E a gente pode destrinchar esse livro bem mais a fundo, porque ele fala sobre temas muito, muito profundos. E é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido o episódio de hoje. Beijinho. Tchau, tchau.